e avançando para aquelas que diante dele estavam, prosseguia para alcançar o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E a partir daí, nós falamos sobre que existem alguns requisitos importantes, né, para isto, para este avançar, a fim de que ele seja produtivo, frutífero, né, e de fato ocorra. E eu quero colocar um último requisito, não que esses 3 requisitos, ou um pouco mais de 3, que eu tenho abordado aqui, nesses últimos 3 domingos, incluindo hoje, encerram todos eles, mas eu quero me concentrar neles. Existem outras coisas que são importantes, mas eu gostaria que nós pudéssemos lidar com estas questões que eu coloquei aqui, né? Com esses requisitos, que a palavra do Senhor, que tem sido ministrada nesses últimos domingos, assim como hoje, possa ser acolhida, porque ela está sendo semeada ao teu coração, que ela seja de fato acolhida, e permita você, que está aqui, e aqueles que nos acompanham, permitam que ela penetre e possa fazer os ajustes, as mudanças na vida de cada um, a fim de que não apenas os requisitos estejam em você, mas eles sejam ativos, operativos, e possam produzir os frutos necessários, e possa permitir que tanto eu e você, como todos aqueles que têm nos ouvido a palavra, possam seguir em frente, avançar. Não como quem está carregando um enorme peso, né? Que foi colocado, mas que não era da sua vontade. Pelo contrário, que a palavra seja em tua vida um motor operativo, né? Que possa produzir a bênção de Deus, possa te conduzir avante, não na sua vontade, nem na vontade do homem, nem na vontade do mundo, muito menos na vontade do maligno, mas na vontade de Deus. E é isso que importa. Se você quer seguir em frente, esta é a vontade de Deus, mas você deve se alinhar com o Espírito Santo. Você deve compreender a vontade do Senhor, para não ser nécio, mas para ser sábio, como já foi lido nesta manhã, né? Sábio em seguir aquilo que é do agrado de Deus, e daquilo que tem a bênção, o selo da sua confirmação. O próprio salmista, Salmo 90, pede, confirma a obra das nossas mãos. A coisa mais prazerosa é ver Deus podendo abençoar a obra das nossas mãos, ou confirmando aquilo que nós estamos fazendo. O Provérbios capítulo 3 diz que nós devemos pedir ao Senhor, apresentar ao Senhor as nossas obras e pedir a Ele que Ele confirme quais são os desígnios, quais são os projetos, conforme o seu propósito, que é da vontade dEle, para que a gente possa andar naquilo que agrada a Deus, naquilo que é da vontade do Senhor, naquilo que de antemão nós vamos saber que vai produzir um benefício, vai ser útil, vai abençoar outras pessoas e assim por diante. Então, avançar não significa ter um sinal verde para fazer qualquer coisa, ir a qualquer lugar, agir de qualquer maneira. Isso é o que um homem do mundo, sem Deus e sem conhecimento da vontade dele, quer e faz. Mas aqueles que são povo de Deus, filhos do Senhor, buscam em primeiro lugar a vontade do Senhor. Como disse o próprio Jesus aos seus discípulos, né? Que devemos antes buscar a vontade do Senhor, ou buscar o reino em primeiro lugar, e assim por diante. Então eu quero começar esta palavra lendo Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, verso 16.
aqui diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Paulo continua com as suas recomendações, mas eu vou parar no verso 16. A primeira parte desse verso, o que eu quero chamar a atenção, é que Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ele não diz: esteja em vós a palavra de Cristo. Consulte abundantemente no seu coração a palavra de Cristo. Passe pelos seus olhos, né? Leia, né, abundantemente a palavra de Cristo, como fazemos com muitas coisas através do celular, que tem se tornado cada vez mais um hábito forte, né? Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas passam pelas notícias, passam pelas informações, passam por postagens, né? E se enchem no dia a dia de tantas palavras, tantas coisas, sejam nas redes sociais, sejam naqueles sites de informação, né? E assim por diante. Ou mesmo naqueles sites que trazem algum ensinamento, né? Para a sua vida educacional, né? Escolar. Então as pessoas estão passando, né, por postagens e assim por diante. Não é isso que Paulo está falando. Ele não está falando para você abrir o seu smartphone, ir lá na Bíblia online e ler algum texto, 2 textos, etc. Não é isso. Ele está dizendo: habite ricamente em vós, ou abundantemente em vós, a palavra de Cristo. Então, para que a palavra de Deus habite em seu coração, você precisa buscá-la e, encontrando a palavra, como quem encontra um tesouro, como disse o Senhor em uma das suas parábolas, você faz de tudo para obter aquela palavra, para que aquela palavra, se está no papel, saia do papel e venha para o coração. Se ela está numa realidade virtual, ela saia da realidade virtual e venha para uma realidade espiritual dentro de você. Então, não importa onde a palavra esteja, não deixe ela lá. Não deixe. Traga ela para uma realidade espiritual, porque você é um ser espiritual. Você tem uma natureza de Deus em você. E você vive uma realidade espiritual. E a palavra, ela é espiritual. Ela vem do coração de Deus. Ela se confunde com o próprio Deus, porque é a palavra dele. Então, quando você lê, medita ou estuda, ou ouve simplesmente, e se aquilo é importante, se aquilo é necessário para a tua vida, traga para dentro do seu lar, para dentro da sua casa. Isso é um trabalho, mas não apenas momentaneamente. Traga para habitar. E se é para habitar, é para fazer parte da tua vida. Tem que estar no coração, não apenas nos olhos, nos ouvidos e na mente, e no outro dia você já esqueceu. Não. Como se estivesse naquela tela, né, da sua memória, a tela da sua imaginação, ela passa por ali. Quando você desliga a tela, ela desaparece. Como a gente faz com o computador, né? Não. Ela tem que vir. Então é um trabalho maior, para que você faça habitar. Sabe como Deus pediu para o povo de Israel fazer habitar a palavra dele em seus corações? Leia Josué capítulo 1, de 6 a 8, ou de 6 a 9. Leia lá. Eu não vou ler aqui. Mas se você quer saber, está lá. Josué capítulo 1,
versos 6 a 9. É a forma como Deus deu a eles para que habitasse a palavra deles no coração. Por quê? Porque eles não tinham as escrituras como nós temos, em papel, no virtual, através do celular e de outras formas. Eles não tinham isso. O rolo da lei estava com os sacerdotes. Eram poucas cópias. E eles tinham que ouvir. E ouvindo, tinham que guardar. E a melhor maneira de guardar era meditar na palavra. E esse meditar era repetir a palavra em voz baixinha. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Eles estavam como que murmurando, não reclamando, mas repetindo a palavra. Eles ouviam e tinham que repetir. Pela repetição, eles guardavam a palavra. Repetia de manhã, repetia à tarde, repetia à noite. A palavra estava escrita aqui, na mão, atada nas mãos. A palavra estava escrita nos umbrais da porta, no batente da porta, para que eles lembrassem da palavra. Então, era pela repetição, e a repetição estava aqui, na boca. É isso que fala Josué capítulo 1, versos 6 a 8. E Deus disse, se você fizer isso, você será bem-sucedido. Você andará bem pelo teu caminho. Tudo que você fizer será bem-sucedido. Você não errará o caminho. Você não se desviará. E assim por diante. Então, ouvir e repetir. Era o trabalho que eles tinham que fazer para que a palavra estivesse dentro do coração deles como habitante, não como hóspede temporário. Não é? E nós a mesma coisa, ouvir, ler, meditar, trazer para dentro do coração. Muito bem. Paulo disse, habite, tenha uma relação íntima, constante, intensa com a palavra de Deus. É isso que Paulo está falando. De forma rica, que enriqueça a sua vida. A palavra de Cristo. Eu não vou ler também, mas se você quer compreender como a palavra de Cristo é importante, pastor, eu sei, são os evangelhos. Sim, são os evangelhos. Mas toda a palavra, na verdade, é de Cristo. Porque Cristo é Deus, é o Filho de Deus, é o próprio Deus, Deus Filho. E Ele participou de toda a criação. Se você quer compreender isso melhor, leia Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao 4. Está ali detalhado. A palavra de Cristo. Instruam ou ensinem e aconselhem uns aos outros em toda sabedoria, em toda maneira de viver, em toda maneira de proceder. E não deixe de louvar a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Você percebe que essa segunda parte do texto aqui, do verso 16, é exatamente o que está escrito lá em Efésios, capítulo 5, verso 18. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando de coração ao Senhor e dando graças a Ele. Percebe? É a mesma coisa. Então existe uma relação íntima entre a palavra sendo trazida ou cultivada no nosso coração com a nossa adoração, através do louvor, da exaltação, da glorificação e da gratidão a Deus. Aleluia. Essas coisas andam juntas. Para resumir a minha ênfase nesse texto aqui de Colossenses 3, eu quero colocar para você o seguinte: a sabedoria que ele fala aqui, como eu disse,
é aquele ensinamento, aquele conhecimento que nós recebemos através da palavra, né? Sabedoria de Deus. Não estou falando de sabedoria humana, que Tiago classifica como diabólica, né? A sabedoria que vem de Deus, ela traz duas coisas essenciais que não podem ser dissociadas. A primeira é que a sabedoria ou o ensino de como viver traz o conhecimento de Deus para nós. Você está lembrado que o Alan leu aqui, né? Provérbios 3, se eu não estou equivocado, né? E ele fala ali do conhecimento, né? Que a sabedoria traz. Então, o conhecimento de Deus não é teórico, é experiencial. Você tem que provar pela experiência. E o segundo aspecto ligado a este é que a sabedoria te indica, te mostra qual é a vontade de Deus para a tua vida, para o teu viver, para a tua família. E ao conhecer a vontade de Deus em qualquer área, em qualquer aspecto, você compreende qual é o propósito de Deus. Porque a vontade de Deus está unida ao propósito. Deus não tem uma vontade arbitrária, nem uma vontade autoritária, como o ser humano faz. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, como diz Romanos capítulo 12, verso 2. E ela é a essência do propósito, né? Do alvo, do objetivo que Deus tem. Então, a vontade de Deus, ela está associada ao conhecimento de Deus, ao conhecimento da sua grandeza, de todas as coisas. Então, sabedoria é instruir-se e aconselhar-se em toda a sabedoria de Deus, implica em conhecer a vontade dEle e conhecer o conhecimento, né? A inteligência, a compreensão, né? De Deus para nós. Muito bem. Então, essa é a ênfase que eu queria dar ao Colossenses 3:16. Porque o requisito que eu estou colocando para você nesta manhã para avançar, como parte 3, é a palavra de Deus. O anterior foi a força no Senhor. E o anterior, ainda o primeiro, foi a armadura de Deus. Mas eu quero destacar algumas coisas, vou ser breve nisto, que a palavra de Deus traz para nós, muito importante. O primeiro destaque que eu quero dar é que Cristo é o Verbo de Deus encarnado. O Verbo de Deus. Você já sabe disso, você já ouviu isso. Está em João capítulo 1, verso 14. Né? João capítulo 1, verso 14. Acho que aqui eu vou seguir numa sequência, então seria bom a gente visitar aqui João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, ele diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, ou glória como o Filho único do Pai. Aleluia. Então, a palavra de Deus é o Verbo de Deus. E Cristo é o Verbo de Deus encarnado. Muito bem. Segunda ênfase que eu quero dar é que a palavra de Deus é a verdade. João 17, Evangelho de João 17, versículo 17. A palavra de Deus é a verdade. Jesus, orando ao Pai, disse: santifica-os na verdade, falando acerca dos seus discípulos, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa expressão de que a palavra de Deus é verdade ou verdadeira está espalhada no livro de Salmos, né? Aos montes. Mas tudo bem, escolhi aqui João 17, 17.
A palavra de Deus também, ela limpa. João 15, verso 3, ela limpa, ela lava, né, o ser humano. João 15, verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Por que é importante saber disso? É porque quando a gente se dispõe a caminhar, a avançar em nossa vida espiritual, nós temos que lidar com muitas situações, temos que lidar com muitas pessoas, e fatalmente nós vamos nos sujar. Alguma sujeira vai respingar em nós. Alguma palavra, alguma coisa que não é do agrado de Deus, alguma coisa que não era para ter tocado as nossas vidas, vai tocar. Estamos lidando com o mundo, né? E se nós não soubermos lidar com o mundo, com o pecado, com a imundícia desse mundo, né, nós vamos nos sujar. Sabe, é difícil passar disso. Então nós temos que saber que a palavra de Deus, na nossa vida, ela limpa, ela lava, ela tira as impurezas. E à medida que nós trazemos a palavra para nossas vidas e clamamos por essa palavra para que ela nos limpe, né, ela faz a função. E o Espírito Santo age desta maneira, né, nos limpando, nos purificando, né. Então é importante saber que nós precisamos da palavra como aquele elemento que nos limpa. Precisamos do sangue como elemento que purifica-nos do pecado. Mas a palavra limpa, lava a sujeira, né? Então, isso precisa estar presente em nós. Por isso que a palavra precisa estar em nós como agente de limpeza, também como agente da verdade. E a verdade nos dá firmeza, nos mantém bem postados no Senhor, né? Não cedendo ao pecado, não cedendo à vaidade. Outra coisa, a palavra de Deus é libertação ou libertadora para nós. João capítulo 8, Evangelho de João capítulo 8, verso 32, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus estava falando àqueles que estavam aceitando a palavra dele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. O discípulo é aquele que permanece na palavra. Ele acolhe a palavra, ele anda na palavra, mas não só acolhe, ele faz com que a palavra habite no seu coração, se torna algo pertencente a ele, anda com ele. Então, se vocês permanecerem na minha palavra, sereis meus discípulos, e assim vocês conhecerão a verdade que procede da palavra do Senhor, e a verdade vos libertará. Então, uma pessoa que acolhe a palavra, ela pode receber a operação de libertação que a palavra traz através, né, da verdade. A palavra é a verdade. Ela traz uma libertação. Como então, né, não será a pessoa que traz a palavra para habitar dentro dele? Então, quando a palavra habita em nós, ela limpa, ela liberta, ela traz o conhecimento de Deus e da vontade de Deus. Ela gera em nós a compreensão da palavra de Cristo, que está em Cristo, que agora está em nós. Percebe como nós precisamos da palavra nessa dimensão, né, que Paulo diz aqui? Mas tem mais. A palavra de Deus também é o nosso escudo ou a nossa defesa. O Salmo 91, tão conhecido, né, e tão lido pelo mundo, não sei se é tanto assim, mas essa é a impressão que a gente tem,
Muita gente conhece o Salmo 91 e não é cristão, de fato, né? Não é discípulo do Senhor. E o Salmo 91, versículo 4, que na minha Bíblia aqui parece um pouquinho demorado para alcançar, folha muito fina, né? Mas a gente está chegando nele. Salmo 91, verso 4 diz: cobrir-te-á, falando do Senhor, né? Para aquele que busca a habitar no esconderijo do Altíssimo, ele diz: cobrir-te-á com as suas penas, usando uma figura de linguagem, né? O Senhor vai te cobrir, vai te guardar, sob as suas asas estarás seguro, e a sua verdade é pavês e escudo. Pavês é um tipo de escudo pequeno, leve, que ele usava aqui na mão, né? E o outro escudo é um escudo grande, tão grande e forte que cobria o corpo todo. Mas o pavês é um escudo pequeno, redondo, para segurar na mão. Então, ele diz que a verdade de Deus é pavês e escudo, ou seja, ela é defesa para a sua vida, né? O seu combate no dia a dia. A palavra de Deus também é proteção ou firmeza. Efésios capítulo 6, versículo 14, já citamos aqui, mas vamos repetir. A palavra de Deus é firmeza ou proteção. 6, 14. Muito bem. 6,14 diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Cingindo-vos com a verdade. A verdade, que é a palavra de Deus, ela nos envolve e nos dá firmeza para o nosso caminhar. Vou te dar um exemplo significativo dessa palavra, para você ver como é importante que a palavra de Deus esteja em nós e que ela seja a nossa firmeza no nosso caminhar. Ou seja, firmeza no sentido de que estamos seguros em Deus, temos firmeza acerca de quem nós cremos e acerca do que nós cremos. De quem nós cremos e do que nós cremos. Não somos apenas papagaio, que ouvimos no culto ou na igreja uma palavra e nós repetimos, né? Ou que a gente conhece uma série de textos bíblicos e até decoramos. Então, quando a gente conversa com as pessoas, a gente cita a palavra, etc. Não é disso. Nós temos firmeza quando a palavra habita em nós, ela faz parte da nossa vida. E um bom exemplo está em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. E vou te mostrar talvez um dos melhores exemplos, se não o melhor exemplo, acerca da firmeza que a palavra produz quando ela habita dentro de nós. Efésios 4 é um texto que fala da tentação de Jesus. Mateus, capítulo 4, fala da tentação que Jesus sofreu no deserto. Ele foi para o deserto, né, depois de ser batizado, receber o Espírito Santo sobre ele, em uma forma de pomba, né, forma corpórea de pomba, e aí o Espírito Santo o levou para o deserto, para um tempo de provação. E ele jejuou 40 dias e 40 noites, diz o texto. E aí, então, veio o tentador, ou o diabo, versículo 5 diz, então o diabo, antes do versículo 5, vamos aqui. Versículo 3, então o tentador aproximou-se e lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus não falou nada para ele, que ele era filho de Deus. Mas o diabo sabia. E quando Jesus foi batizado nas águas por João Batista,
e desceu aquela pomba, que é símbolo do Espírito Santo, né? Desceu o Espírito Santo na forma de uma pomba. Uma voz do céu disse: você é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Deus confirmou que ele era o Messias, que ele era o filho amado. Aí vem o tentador, porque o secretário deve ter falado para ele, né? O demônio que estava por ali, né? Deve ter falado. Falou: vai lá, ó. Eu ouvi a palavra dizendo que aquele lá era o filho amado. Uma voz do céu falou. O diabo falou: ah, é? Então vamos lá ver. Vamos lá, vamos lá. E aqui ele diz: ó, se você é o filho de Deus, então você pode todas as coisas. Você está cheio de poder. E você está jejuando há 40 dias, você deve estar com fome, né? E aqui não tem padaria. Aqui não tem pão, né? Vamos fazer o seguinte: transforma as pedras em pães aí, ó. Você pode. Você pode tudo. E Jesus, porém, respondeu, versículo 4: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus rechaçou a primeira tentação maligna de converter pedras em pães, dizendo que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então nós precisamos não apenas orar. Eu falo por mim agora, não estou falando pelos outros. Eu falo por mim, nós estamos precisando orar e clamar ao Senhor: Senhor, põe fome da Tua palavra no meu coração. Põe sede da Tua água viva, que é o Espírito Santo. Por quê? Porque nós estamos vivendo num tempo muito difícil, que muita coisa nos distrai e atrai a nossa atenção, nos desvia das prioridades da vida e do propósito de Deus. Então nós precisamos orar: Senhor, põe sede, abre a Tua palavra, me dá a graça de quando eu abrir a Tua palavra para ler, ou um texto que me é colocado, enfim, quando eu me conectar com a Tua palavra, abre a palavra, ilumina a palavra para mim, dá-me entendimento, dá-me sabedoria, põe no meu coração um encantamento, um prazer, que vai virar um ciclo virtuoso. Quanto mais eu leio, mais eu quero ler. Quanto mais eu aprendo, mais eu quero aprender. Quanto mais eu olho e ponho meus olhos sobre as Escrituras, mais eu quero ver. Não quero parar. Algo dentro de mim parece que é uma força maior do que a minha vontade e me deixa embebecido, envolvido. E eu ganho um prazer inexplicável ao conhecer as Escrituras do Senhor. Nós estamos precisando fazer esta oração. E eu repito, eu falo por mim, porque a gente se envolve com muitas coisas do dia a dia, seja do nosso trabalho secular, seja do trabalho do ministério na igreja, ou a partir da igreja, seja nas nossas vidas familiares, nas questões dos filhos. Há tanta coisa que ocupa a nossa mente, nossa atenção hoje. E Jesus falou, olha, Ele usou a palavra para falar da própria palavra. Nem só de pão viverá o homem, Satanás, está escrito, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então essa é a primeira lição. Queridos, se nós que somos pais e avós, não aprendermos e não vivermos esse ensinamento, com que autoridade nós vamos passar isso para os nossos filhos e para os nossos netos? Pensa um pouco. A nossa palavra para os nossos filhos e netos tem que ter peso. Não é peso de autoritarismo ou de arbitrário, ou de peso arbitrário.
é peso de quem conhece a verdade, quem já tem andado pelo caminho da verdade, quem conhece a Deus como Pai, e que está ensinando os filhinhos da fé, de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esta é a base, é o fundamento que nós temos que dar para os filhos e netos. Talvez você pense, a minha prioridade tem sido dar bons presentes, tem sido dar uma boa companhia, ou sair aos parques, nos shoppings, brincar com eles, dar um tempo de qualidade. É ótimo que você faça isso, mas veja lá essa questão de presentes, porque você pode estar semeando na mente do teu filho ou do teu neta, né, que é bom estar com vovô e vovó, e papai e mamãe, porque eles são uma fonte de presente. Eles não sabem que presente tem um significado, tem um valor, né? Eles não sabem nada disso. Eles acham que cai do céu, né? Ali. E o dia que eles esperarem um presente de alguém e não receberem, eles não vão amar essa pessoa. Eles vão rejeitar. Eles só vão amar as pessoas que agradam com presente. Eles têm que entender que na escala de valores da vida, o primeiro e o maior presente é a palavra de Jesus. É o amor de Jesus. Estão ali. Eu preciso avançar, apesar, quando a gente começa a parar e falar sobre isso, a gente não quer, né, desistir, mas é isso. A palavra traz firmeza. Eu nem terminei aqui, só a primeira tentação. Vamos para a segunda aqui. Vamos para a segunda. O diabo diz assim, olha, eu vou ler. Então o diabo, levando a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te daqui, atira-te abaixo, porque está escrito, o diabo está usando a palavra, hein? Aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão em suas mãos, para não tropeçares de alguma pedra. Respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. O diabo veio tentar Jesus com a palavra, como se ele não conhecesse. E Jesus não ficou no aperto, como muitos crentes ficam, quando alguém questiona a sua fé, ou lança algumas sugestões, ou alguns convites, né, que seriam indesejáveis. Porque a Bíblia diz, Paulo fala em Coríntios, que para o cristão tudo é possível, né? Ele tem uma liberdade, né? Ele pode todas as coisas, mas nem todas convêm. Eu posso participar de tudo, mas nem tudo me edifica. Então ele tem um critério, ele tem um filtro, né? E a palavra de Deus nos ajuda a estabelecer esse critério e este filtro. E o diabo ainda o levou para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos deste mundo, né? E todos os reinos e a glória deste mundo. Ele disse, tudo isto eu te darei se prostrado me adorares. O diabo elevou o nível da tentação. E Jesus também elevou o nível da palavra que ele tinha para rejeitar a tentação. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Nós precisamos avançar em Deus, precisamos desse calibre. Se queremos avançar em Deus, a palavra precisa estar em nós.
E eu repito, não como papagaio, que aprendeu e guardou, né, memorizando só. A palavra tem que estar em nós, né, como estava na vida de Jesus. Pense um pouco comigo, queridos, se Jesus não tivesse sido adequadamente ensinado por José e por Maria, ele era o primeiro filho, vieram outros, mas ele foi o primeiro, e Maria sabia quem ele era, e José também sabia, e eles educaram muito bem a Jesus. Esse é um outro tema, né? Vai ficar para uma outra oportunidade, mas eles eram pessoas que temiam ao Senhor, adoravam a Deus, vinham de duas tribos. Maria vinha da tribo de Levi, da linhagem sacerdotal, e José era da casa de Davi. Gente que temia o Senhor, gente que honrava a Deus, adorava a Deus, e tinha a palavra de Deus em alta conta. Então é por aí, esse é o segredo. Esse é o segredo. Se Jesus não tivesse vencido a Satanás nesta batalha aqui, acredite, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Deus não teria milhares e milhões de filhos, não teria trazido milhares e milhões de filhos, porque Jesus, o Filho, teria sucumbido no mesmo lugar onde Adão e Eva caíram. Você pega esta tentação e compara com a tentação que Eva sofreu, e você vai entender que é exatamente a mesma na essência. Não no objeto da tentação, né? Mas na essência. E no resultado é o mesmo. O diabo usou as mesmas armas, as mesmas estratégias, ou a mesma arma, a mesma estratégia que ele usou com Eva, ele usou aqui com Jesus. Igualzinho. Eu não posso te explicar isso em detalhe aqui, mas é igual. Lá, Eva e Adão caíram. Aqui, o último Adão não caiu. Aleluia. E porque ele não caiu, nós pudemos vir à luz, nós pudemos ser evangelizados, nós pudemos ouvir a palavra do Senhor, nós pudemos ser quebrantados, nós pudemos ser tocados pela palavra e pelo Espírito. Ele nos gerou pela palavra do seu poder. Aleluia, aleluia. Para encerrar esta série, a palavra também é a espada do Espírito. Efésios 6, 17b. Efésios 6, 17b. Você já conhece, né? Mas eu vou ler aqui exatamente o verso do jeito que ele está. 17 diz: tomai também a capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Para concluir a minha palavra, queridos, no primeiro dessa série de 4 ministrações, no primeiro dia eu disse que avançar é a ordem do dia do Senhor para nós. Avançar requer visão. Você não avança sem visão, sem alvo definido, sem estratégia, sem ações e sem resultados a serem colhidos pelas ações. E você não avança também se você não tiver um alvo final, ou um destino onde você quer chegar, que a visão está apontando para você. E eu disse que isto requer fé e obediência, implica, né, em exercer fé e obediência, debaixo da graça, debaixo da ação do Espírito, e debaixo da comunhão com Deus e com os irmãos, ou com a igreja. Avançar requer a armadura, estar protegido, estar armado com a armadura do Senhor, como diz Efésios capítulo 6, né? E inclui a palavra e a oração, né? E requer também estar firme ou forte no Senhor, no poder do Senhor.
E a palavra nos diz que se nós queremos estar cheios da força e do poder do Senhor, precisamos buscar e nos encher do Espírito do Senhor, né? Como diz Efésios capítulo 5, 18 em diante. E por último, avançar requer estarmos cheios da palavra de Deus. Tão cheios que a palavra habite em nós de maneira completa, intensa, forte. E o último texto que eu quero deixar para você, como um estímulo, como uma palavra de encorajamento, né? Eu quero ler aqui Isaías, capítulo 55. Deixa eu ver se eu estou no texto certo aqui. Deixa eu ver aqui. Era um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Um momentinho só, que aqui fugiu aqui agora, eu não marquei. O texto que fala que Deus envia a sua palavra, como Ele faz com a chuva, com a neve, né? E ela vem para a terra. 55:10. Isto, obrigado. Eu não estava encontrando aqui, eu não marquei previamente. Muito bem. Vou ler então a partir do verso 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque, aí o profeta falando no nome do Senhor, porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Até aqui está tudo bem estabelecido. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus para lá, não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará tudo aquilo que me apraz, que me agrada, e prosperará naquilo para o qual eu designei, para o qual a designei, para o meu propósito. Como é que nós podemos resumir isto aqui? O Senhor está dizendo, olha, a minha palavra, os meus pensamentos, minha palavra, os meus caminhos, são muito mais elevados do que os vossos. E Ele está falando para o povo de Israel, não está falando para o ímpio, não. Falou, mas assim como eu envio a chuva, a neve, né? E ela não volta para o céu, antes que faça o propósito pelo qual eu designei, né? Que cumpra o propósito, regue a terra, umedeça, dê condições da terra criar, né? E a semente, né, vai brotar e vai trazer alimento para o homem e para os animais. Então, assim como eu envio a minha palavra com um propósito e ela se cumpre, ela não volta para mim vazia, sem cumprir o propósito, né? Assim também
a palavra do Senhor. Quando eu libero a minha palavra, diz o Senhor, eu libero com um propósito. E ela não volta vazia, sem cumprir esse propósito, sem operar. Então a palavra de Deus tem, a palavra que sai do Senhor, ou que é vivificada pelo Espírito para nós, está aqui, ó, na letra, aqui no texto. Mas quando ela sai do texto e vem para nós, ela é vivificada pelo Espírito, porque ela é viva. Então, quando ela é vivificada e vem para nós, ela traz um princípio operativo, ela traz um princípio de ação. Então, ela não volta para Deus vazia enquanto a palavra não cumprir aquilo que ela, o motivo pelo qual ela veio para nós. Assim é a palavra de sabedoria, de conhecimento, a palavra profética, a palavra de pregação, a palavra de ensino, a palavra de conselho, a palavra de sabedoria, talvez já tenha falado, né? Assim, a palavra que nós buscamos e meditamos. Se ela é vivificada, ela tem um propósito, ela tem um objetivo. E Deus vai cumprir esse propósito. Ela não volta sem cumprir, sem fazer a vontade de Deus, ou aquilo que agrada ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, se Deus diz que é assim que Ele funciona, se é assim que Ele age, que tal esta semana agora, nós, além das orações que nós vamos fazer, vamos continuar orando pela Ucrânia, né? Pelos cristãos que estão ali e por aqueles que não são cristãos igualmente, né? E por toda aquela região. Vamos continuar orando por causa da pandemia, né? Que ainda não acabou, ainda temos aqui as consequências dela, e aquelas orações, né? Pela igreja, pela obra, pela nossa família, pelos irmãos que estão enfermos, etc. Mas você vai acrescentar na sua listinha de oração que você quer avançar. E você vai falar para Deus: Deus, Pai amado, Jesus querido, eu quero avançar. Eu não quero ficar preso às coisas que passaram. E eu também não quero me preocupar com as coisas que estão aí lá à frente e que eu não cheguei lá. Porque aí eu estou tentando passar à frente do Senhor, né? E me preocupando com coisas que eu não preciso. Me ajude a viver o dia a dia, mas me ajude a avançar. Me ajude a ser cheio vestido da armadura do Senhor. Me ajude a ser cheio do poder do Senhor. Me ajude a ser cheio do poder do Espírito, revestido do Espírito do Senhor. Me ajude a ser cheio da palavra do Senhor. Me ajude a que a palavra de Deus seja lida, ouvida, mas ela venha habitar em nós. Me dá entendimento. Põe em mim um novo encantamento, uma nova alegria por conhecer a palavra. Põe fome, põe sede da palavra e do Espírito na minha vida. Não ore uma vez só. Vai orando. Persevere em oração. Por que você tem que fazer isso? Por que eu estou falando? Primeiro, porque essa é a vontade de Deus. Se Deus é o nosso Pai, em Cristo Jesus, e Ele age assim, e nós temos uma relação com Ele, como é que você quer que a palavra dEle opere em nossa vida, se nós não dermos este espaço? E se nós somos servos do Senhor, filhos de Deus, e queremos que a nossa palavra tenha peso, tenha conteúdo, seja forte, seja eficaz, possa progredir nossa palavra e nossas ações, né? Possa redundar em bênção, né? Em ações, em frutos. Se nós queremos, quanto mais Deus quer que a palavra dEle seja produtiva e frutífera em nossos corações. Você não acha? Então, vamos assumir essa relação com o Senhor. Vamos expor a nossa vida
numa relação mais intensa com a palavra de Deus. Vamos deixar que Deus opere e faça seus ajustes, suas mudanças em nós no dia a dia. E se a palavra de Deus habita em nós, dirige os nossos pensamentos e as nossas ações, amados, pode crer, as pessoas com quem nós nos relacionamos, além da nossa família, vão sentir o peso da palavra de Deus que está em nós. Vão sentir o toque da força espiritual da palavra de Deus que está em nós, que está sendo exercida pelo nosso falar, pelo nosso agir, pelas nossas obras. Eles vão perceber que aquilo que falamos ou fazemos tem algo muito diferente, tem uma força espiritual, tem um cunho espiritual. É diferente daquilo que o homem fala, do que o homem do mundo fala e faz, que é normalmente calcado na vanglória, na vaidade, na cobiça, no engano e na mentira e no erro. Mas aquilo que falamos e fazemos está calcado na verdade e na força que essa palavra, que vem do nosso Pai Celestial. Amém? Dê espaço. Arrume a tua vida e fala: Senhor, pode trazer, pode me encher da tua palavra. Eu estou aberto aqui, dia após dia. Então, acrescente isso na sua listinha de oração. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Querido Pai, em nome de Jesus, colocamos, Senhor, esta mensagem que o Senhor tem nos dado diante do teu povo, daqueles que aqui estão e daqueles que nos acompanham pela rede social do YouTube, e daqueles que entrarão em contato, Senhor, com a palavra que o Senhor tem dado a esta igreja. Nós te louvamos, nós te agradecemos e nos colocamos perante o Senhor. Somos frágeis como vasos, somos imperfeitos, somos limitados, mas a tua palavra, Senhor, é perfeita, não tem limites para fazer a tua vontade. Portanto, nós clamamos, continua a enviar a tua palavra aos nossos corações. Enche-nos de um novo encantamento, de um novo desejo, Senhor, de um novo ardor nos nossos corações, pela tua palavra, pela operação do teu Espírito, pelo teu mover em nós. Ajuda-nos a progredir, a avançar, Senhor, na tua vontade, naquilo que te agrada, nos enchendo da tua palavra, da palavra de Cristo nos nossos corações. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos, porque cremos que esta é a tua vontade em Cristo Jesus para nós. Amém, Senhor. Glória a Deus. Seguro em tuas mãos eu não